Pedimos mais uma vez a permissão para darmos início ao nosso estudo. Pedimos também a proteção do Senhor Deus, do nosso irmão Jesus, que possamos absorver todos os conteúdos desses ensinamentos e usar como base em nossa caminhada. Que a tua paz, tua luz, tua misericórdia e teu amor permaneça entre nós hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje nós vamos iniciar essa temática desidentificação, ainda no livro Ser Consciente. Primeiramente vamos fazer aqui uma introdução usando o capítulo 31 do livro Vinha de Luz. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé. Em toda parte, onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo o bem. Então vamos aqui fazer alguns aprofundamentos desse texto. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Emmanuel aqui se refere tanto ao trabalho de natureza interior em nós, quanto o trabalho no bem, consequência desse trabalho que façamos conosco mesmos. E quando ele diz que não faltam recursos, é porque, na verdade, dentro de nós há uma quantidade de provisão, fruto de experiências mal logradas do passado, exigindo e pedindo reciclagem e trabalho novo. Inclusive é isso que nós temos estudado muito aqui nesses encontros sobre psicologia de Joana de Ângeles. Então é esse material que nós trazemos e que é o resultado das nossas experiências reencarnatórias, milenárias, que estão no nosso íntimo, que há muita coisa para ser redirecionada, retrabalhada, aprimorada, como ele aqui cita, para nos reerguer, para nos elevar. Mas é claro que isso também se aplica no contexto de vivência dos ensinos de Jesus. Nós sempre temos valores para melhorar e para qualificar. E aqui ele continua: lacunas e necessidades, problemas e obstáculos, desafia o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. Realmente, nós, na nossa maneira infantil de encarar a vida do prisma espiritual, normalmente não achamos nada bom, nada satisfatório, os obstáculos, problemas e dificuldades da vida de qualquer um de nós. Mas são elementos imprescindíveis para o despertamento, reerguimento, construção espiritual nova de cada um de nós. Então é no Espiritismo que de fato nós somos assim chamados a uma visão renovada, aonde dores, dificuldades e doenças não são mais interpretados como castigo, como injustiça e como algo que partisse da suposta imperfeição divina. Não, está dentro do campo das nossas necessidades. Porque imaginemos, apenas fazendo aqui uma reflexão rápida, a criatura humana, mesmo sabendo que tem um corpo físico transitório, frágil a quaisquer doenças, vírus, bactérias, problemas da vida comum, e normalmente, face à nossa infância e imaturidade espiritual, nos agarramos às coisas temporárias. Queremos ficar presos no corpo, às vezes por mais dificuldade que esse corpo apresente. Isso ocorre, claro, como resultado dessa imaturidade.
Imaginemos se não fosse assim. Olhe, se a gente não passasse por tanto dos problemas e tanta dificuldade, desencarnar seria uma coisa, um suplício absurdo. Mas aí as leis divinas, objeto de zelo e cuidado para o nosso crescimento espiritual, isso precisa ficar muito bem trabalhado dentro de cada um de nós. Afinal de contas, ao longo de muitas encarnações, a gente encarou limitações, dificuldades e problemas como detestáveis. Hoje, com o conhecimento espírita, se espera que a gente não veja desse modo. Espera-se que a gente esteja agora no campo de maturidade e de percepção da vida de uma forma mais elevada, aonde a gente entenda e trabalhe os elementos de dificuldade como estímulo para crescermos espiritualmente. É esse o objetivo. E Emmanuel aqui conclui dizendo: onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo bem. E em verdade, faça essa fragilidade da nossa experiência humana de espírito reencarnado, esse compartilhamento de dificuldades que todos passam, que deve, por si só, ser estímulo para que a gente amenize as dificuldades uns dos outros. Mas fora isso, nós ainda recebemos as revelações espirituais, o amparo e estímulo de espíritos elevados que vêm à Terra, para nos estimular na prática do bem, quando por si só a fragilidade e as necessidades humanas, que são de todos, já era para ser por si só um estímulo para que a gente trabalhasse por amenizar as dores uns dos outros, né? Mas as leis divinas, conhecendo essa nossa imaturidade, proclamam inúmeros meios de despertar a nossa consciência, inclusive agora com esses estudos que estamos realizando da série psicológica de Joana de Ângeles, né? Que vamos iniciar hoje essa temática desidentificação. Primeiro slide. Podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. A primeira são as energias que procedem do eu profundo, as vibrações que emanam da sua causalidade. E a segunda é a reunião dos conteúdos psíquicos transformados em atos, experiências, realizações decorrentes do ambiente, das circunstâncias e reminiscências das existências passadas. Então aqui nós estamos sendo chamados a certas considerações importantes para entendermos a desidentificação. Então, Joana coloca dois tópicos como principais: essência e substância, presentes na personalidade humana. E como é a diferença? A essência é onde está a estrutura do nosso eu profundo, do nosso self, do nosso si, a identificação nossa com o Cristo interno. Então, esse é a essência. Agora, qual é a substância? Aquilo que engendramos ao longo de diversas encarnações, inclusive da atual. E aqui a gente está começando a ser chamado a fazer uma diferenciação sutil e importante. Por quê? Já andamos dizendo isso aqui mais de uma vez, mas hoje é importante reiterar, porque esse assunto vai cada vez mais se aprofundando. Qual é essa situação? É a seguinte: a princípio, com o Espiritismo, aprendemos a nos desprender dos objetos materiais, de observar o corpo físico como uma vestimenta, de conscientizar-se de que a experiência no corpo é uma série de inúmeras anteriores e outras que irão vir,
Então a gente começa primeiro a o quê? Desidentificar-se da matéria e do corpo físico. Agora, nesses estudos de Joana de Ângeles, nós somos chamados a fazer um segundo patamar de desidentificação. E esse, normalmente, não é do conhecimento da maioria dos espíritas. Esse nós estamos trabalhando nas obras de Joana de Ângeles. E qual é? Desidentificar-se do personalismo, das características transitórias das nossas identificações pessoais, sobretudo as da encarnação atual, como não sendo a nossa realidade ou essência. São parte dessa substância que, ao longo desse estudo que estamos iniciando hoje, a gente tem que aprender a desprender-se. E é um passo que tem algo dentro de nós que vai gritar contra. Quem vai gritar contra isso é uma coisa chamada ego, que é onde se estrutura o personalismo transitório nosso. E é nele onde muita gente, mesmo sendo reencarnacionista, projeta suas aspirações de felicidade. Há muita gente que, sendo conhecedor, partidário e espírita, projeta-se muitas vezes em realidade no plano espiritual ou até encarnações futuras como uma sucessão de conquistas transitórias, de identificação pessoal. Tudo muda. E é aqui onde, mais de uma vez, eu chamei a atenção para aqueles que não conhecem muito essa matéria, adquirirem aquele único livro que veio pela mediunidade de Divaldo Franco e que é de Torres Pastorino, o autor de Minutos de Sabedoria. É o livro Impermanência e Imortalidade. Nós temos para vender aqui no Bezerra de Menezes, com desconto. No livro Impermanência e Imortalidade, a gente vai começar a desidentificar-se mais do ego, do personalismo, sem perder o conteúdo de subsistência do eu profundo, do Cristo interno, da nossa realidade maior. Mas isso nós já estaremos trabalhando ao longo desse estudo que está se iniciando hoje. Mas eu quero lembrar a todos nós, inclusive a mim mesmo, que esse trabalho de desidentificação, ele representa solução para todos os problemas de natureza existencial, exceto se estivermos com algum tipo de transtorno psíquico mais profundo, mas se não estivermos, esse conteúdo que a gente está tendo aí em termos de aprofundamento, ele vai resolver todas as supostas fugas de felicidade mentirosa que o nosso ego projeta, que as circunstâncias pessoais nossas achou que era a coisa mais certa, e normalmente quando a gente adquire com pouco tempo, o que a gente recebe é uma certa dose de frustração, porque percebe que não era tanto assim. Então, eu volto a destacar esse aspecto. Esse trabalho de desidentificação bem feito nos ajudará a superar armadilhas do ego, pseudo-identificações de felicidade em coisas, pessoas ou circunstâncias, e de fato a maturidade espiritual nossa se solidificar mais. Em resumo, deixarmos de ser crianças espirituais, que simplesmente recebeu assim um rápido despertamento da névoa, da sombra, como Joana muitas vezes fala, mas que não conseguiu libertar-se disso.
Mas agora a gente pode ir trabalhando essa libertação. À vontade. Esses desapegos, principalmente do nível imaterial, os emocionais. Emocionais, inclusive. Como é que a gente trabalha isso aí? É isso que a gente vai ver paulatinamente a partir desse slide. A gente vai ver paulatinamente como trabalhar isso de tal modo que se integra na nossa área emocional, sentimental, psíquica, existencial. Toda a área do psiquismo nosso. É isso que a gente vai começar a partir desse conteúdo lentamente até chegarmos à conclusão. Não se preocupe não. Isso tem que ser feito realmente de forma paulatina, porque para todos nós aqui, inclusive para mim mesmo, você sabe que tem algo dentro de mim e de vocês que é contra, né? É o ego, né? E todos nós aqui temos ego. Mais forte ou mais fraco, ele é contra, viu? Ele é contra. Ele quer que você tenha sua identificação pessoal, sua pseudo-identificação de valores transitórios, seus altos enganos, sua felicidade medíocre. O ego adora isso, que a gente tem uma felicidade medíocre que só consegue se sustentar através de pessoas, circunstâncias e acontecimentos do mundo do Maia, do mundo da ilusão em que a gente está inserido. O ego adora isso, então não se preocupe. A gente vai ter que trabalhar lentamente, porque passo a passo algo dentro de nós vai estar querendo gritar contra. Vamos ver aqui o segundo slide. Como é que diz aqui no final desse? Olha só. A segunda é a reunião dos conteúdos psíquicos transformados em atos, experiências, realizações decorrentes do ambiente, das circunstâncias e reminiscências das existências passadas. E aí, encerrando a análise desse slide, eu deixo para reflexão em cada um de nós. Porque esse estudo, como já havíamos dito outrora, é muito importante que ele vá caminhando de forma reflexiva. Aqui não é reunião para memorizar textos e nem para fazermos aprendizagem intelectual. Agora, nesses momentos que a gente está aqui desses estudos, ele deve sempre ser enfocado no âmbito consciencial. Então, aproveitando aqui o final desse slide, veja só o que ele diz. Que esses conteúdos da substância têm a sua estrutura nos atos, experiências, realizações decorrentes do ambiente, das circunstâncias e reminiscências das existências passadas. E eu deixo para a reflexão de cada um de nós. Retirado tudo isso, o que é que sobra no nosso psiquismo, no que a gente se entende por pessoa? Eis a pergunta, viu, Clênio? Retirado ambientes, situações, reminiscências das existências passadas, o que é que vai sobrar dentro de nós? É para reflexão, que a gente vai continuar lentamente trabalhando isso. E vejam só, o nosso ego se estrutura nisso aí, tá? Ele vive disso. A gente está aqui tentando tirar o chão onde o nosso ego habituou-se a pisar. E é preciso tirar o chão e a gente se sustentar. Vamos ver aqui o segundo slide. São as substâncias que respondem, lembrando sempre, essência é o principal, é o nosso Cristo interno, é o nosso eu profundo. As substâncias são as transitórias que a gente vem acumulando ao longo de reencarnações. São as substâncias que respondem pelo comportamento do ser, propiciando-lhe liberdade ou escravidão, dando nascimento ao eu. Numa pessoa média, portadora de consciência, sem a nobre conquista do discernimento e da vivência compatível, a ilusão e os engodos se estruturam, passando à posição das realidades únicas, que ignoram, por efeito, a legítima realidade.
Então vamos analisar esse segundo tópico, objetivando, como eu disse a vocês, um aprofundamento lentamente, porque a gente está aqui trabalhando com uma coisa delicada dentro de nós. Então, é nas substâncias que, através das escolhas que nós andamos realizando, demos campos à liberdade ou escravidão. As escravidões estão muito ligadas aos aspectos instintivos de condicionamentos psíquicos, geradores de conflitos de consciência que atualmente nos perturbam, dispersam energias nossas e são o campo de infelicidade relativa que a maioria de nós ainda não trabalhou suficientemente. É aí aonde está a escravidão. Porque, vejam, para pessoas que estão mais atrás em termos de valores evolutivos, que estão mais perto do lado instintivo do animal, a consciência delas está de acordo com aquele ponto em que elas se encontram. Só se torna um problema para nós espíritas porque a gente já andou se enganando, enganando aos outros, se auto-enganando, bagunçando tanto em termos de ter criado problemas para outras pessoas e para nós mesmos, que nesse empurra-empurra reencarnatório, a gente chegou a um ponto agora, em termos de clímax consciencial, que se espera de nós definições mais resolutas e contínuas. E quando agora a gente não toma, a gente é alvo de conflitos de consciência. A gente é alvo de certas infelicidades pessoais de cada um de nós nas áreas de fragilidade do comportamento nosso. E é justamente para que a gente supere isso que a gente está agora iniciando esse trabalho de desidentificação e de despertamento, claro, que está muito ligado ao eu profundo, ao Cristo interno. Então, sintetizando o que eu disse agora a vocês, o problema nosso atual só é é porque a gente já atingiu um nível de maturidade consciencial que se espera em termos de atitudes, comportamentos e escolhas, um nível de harmonia, de equilíbrio com as leis divinas, compatível com o que a gente já adquiriu ao longo de reencarnações até a atual. É lógico que não se espera de outros que não trabalharam esses valores como a maioria de nós espíritas já trabalhou, é lógico que se espera outro nível em termos de consciência de cobrança, mas de nós a cobrança é outra. E é aí onde está o problema. Então, individualmente, cada um de nós tem um nível de consciência cobrativo que é pessoal, individual e de acordo com a maturidade que a gente já alcançou. A gente nem pode se comparar aos outros, mas a gente sabe que a nível de maturidade espiritual, psíquica, há um nível de cobrança em termos de sublimidade, de sintonia com o alto, de superar a média em termos evolutivos dos que estão encarnados na Terra. E como dizia o apóstolo Paulo, de vós, irmãos, esperamos coisas melhores. A gente já tinha lembrado isso aqui em semana anterior. De nós se espera coisa melhor. Então vamos aqui para o terceiro slide, complicando, porque olha, essa história de desidentificação, eu quero deixar bem claro, a gente vai complicar, porque tem uma coisa dentro da gente que não gosta. E não só dentro da gente, mas também certas companhias espirituais do atraso, que não acham muito bom essas histórias de eu profundo, de Cristo interno. Isso não faz bem. A gente tem certas companhias desencarnadas que isso também não agrada muito, não. Vamos aqui para mais um slide. Essa deturpação psicológica
proporcionada pelo ego, que se entorpece e se engana, contribui para as experiências utópicas e alienadoras, que lhe alteram a conduta, produzindo estados profundamente perturbadores. Então vejamos bem como se dá essa questão. Inclusive, sábado agora, quando eu tive uma aula sobre psicanálise, que analisava as questões de certas distonias e distúrbios psíquicos, em termos de análise fora do contexto espírita, se tenta resolver tudo dentro da estrutura do ego. A psicologia, tradicionalmente falando, tenta encontrar vias de resolução dentro da própria estrutura de personalidade do ego da pessoa. Só aqui, nesse estudo de psicologia à luz do espiritismo, é que a gente é chamado a um nível de trabalho onde estamos sendo convidados a sair de dentro do psiquismo doentio que a gente traz e esse psiquismo se tornar objeto de observação e de trabalho. Então eu mesmo percebo o grande diferencial que há entre a psicologia tradicional e o que nos é proposto na psicologia de Joana de Ângeles. Nessa de Joana de Ângeles, como nós estamos aprofundando a partir de hoje, a desidentificação, é como se fosse o seguinte: a gente se tornasse um analista do nosso ego e saísse de dentro da estrutura mentirosa dele e dos seus enganos contínuos, aos quais a gente se submeteu ao longo de muitas encarnações. É por isso que o trabalho de meditação, que muitas vezes aqui é reforçado, ele se torna indispensável. É preciso que a gente tenha paradas de reflexão, de prece, de meditação, onde a gente saia, em termos experienciais, do psiquismo que não é, em essência, nós mesmos. Por exemplo, quando a gente tem a experiência da meditação, de não pensar em nada, e a gente se percebe existindo, começa a haver ali um espaço entre o que eu profundamente estou ali em meditação e o psiquismo habitual meu, que torna-se algo à parte, o qual eu posso e devo trabalhar e não me projetar em altos enganos contínuos. É esse o diferencial. Pois não, Cleide? Assim, pelo que você falou, a psicologia tradicional, ela busca a resposta dos seus problemas através do seu próprio ego. Procura uma... Mas é assim, procura construir vias, estradas dentro da floresta, a qual impedia de a gente andar. Porque quando se procura um tratamento com psicólogo, normalmente é porque a pessoa está com um certo distúrbio que ela mesma, por si só, ela não consegue mais trabalhá-lo. Ela está no meio do mato e não sabe para onde vai. Quando ela procura um terapeuta, o terapeuta vai ajudar ela a construir, encontrar caminhos internos para resolver aquele nível de não saber para onde vai, de estar perdido em termos de psiquismo. Então é criar caminhos dentro da floresta. Já aqui, fazendo uma alusão com esse estudo que nós estamos tendo, é como se a gente saísse da floresta. A gente não se identifica mais com ela e passa a analisar ela fora dela. É essa aí a questão. Sem se sentir desintegrado, pelo contrário, se sentindo profundamente integrado com o eu verdadeiro, o eu profundo, que é a meta maior da nossa caminhada evolutiva. O interessante de tudo, e eu me lembro que a gente já fez uma reflexão sobre isso aqui, mas é importante reiterar, é de que toda vez que nós temos atos de caridade profundamente verdadeira,
naqueles momentos, naquelas experiências, só quem está presente é o eu profundo. Quando existe qualquer pontinha de ego, a caridade nossa perdeu um pouquinho de qualidade. Então veja, o trabalho espiritual de vivência do bem é um exercício de superação do apego ao ego. Porque não há caridade em termos espirituais de qualidade elevada que se faça com qualquer expectativa de retribuição ou de retorno. E se não há expectativa nenhuma de retribuição nem de retorno, o nosso ego desceu ladeira abaixo. Só quem estava naquele momento era o Cristo interno. Era a identificação nossa com o ideal superior. Então, todo exercício de caminhada religiosa, espiritual nossa, é um exercício de superação do ego. Aqui, nesses estudos de psicologia, nós somos agora posicionados a fazer esse trabalho de forma consciencial, meditativa, de tal maneira que vai nos dar um campo muito mais amplo e positivo para o exercício da caridade elevada. É onde a presença do ego terá sido cerceada, presa ou retida, e a gente não joga nela mais qualquer nível de projeção. É essa a questão. Voltando aqui a esse texto. Essa deturpação psicológica proporcionada pelo ego, que se entorpece, se engana, contribui para as experiências utópicas e alienadoras, que ele altera a conduta, produzindo estados profundamente perturbadores. A questão aqui é uma só, e ela é muito ligada, inclusive, à meta maior, por exemplo, das doutrinas orientais, como o budismo, o brahmismo e outras. E qual é? A iluminação. A integra com o divino em nós. Em verdade, o projeto de libertação do ego é a base de todas as grandes religiões da humanidade. O cristão, que se torna veículo autêntico do Cristo, ele libertou-se do ego. O budista que se ilumina, que atinge o nível de sublimação espiritual que lá é proposto, fez o mesmo trabalho. E fora desse trabalho, que é a meta maior nossa, sabe o que é que existe? E a gente andou trilhando isso durante muitas encarnações, inclusive a atual. Sabe o que é que existe? Mentira e ilusão. Armadilhas do ego. Jogos dos sentidos físicos, que projetam interpretação nos nossos neurônios, dando ilusão de prazer, satisfação ou felicidades, sempre mentirosas. Inclusive, quando se estuda, eu tive até a oportunidade um tempo atrás de assistir algumas palestras de Sérgio Felipe, que analisa muito aquela questão da glândula pineal, a glândula da mediunidade, né? Então, se sabe que, veja só, o mundo sensorial, o que a gente chama de vida, ele é um reflexo das interpretações dos nossos neurônios que acionam outros elementos neurotransmissores e que nos transmitem, pela sua interpretação, aquilo que em termos espirituais é ilusório. E é por isso que aquela experiência, muitas vezes, ela é até realizada por Ossando Cleasley, que ele habitualmente faz o quê? Eu já vi isso em diversas palestras dele. Ele começa a contar um caso como se fosse um caso real.
para causar um medo e acordar alguns que estivessem adormecidos. Então ele diz, olha, hoje eu vi até isso recentemente, eu acho que é uma palestra nova dele, que ele contou esse caso lá no Rio de Janeiro. Ele disse, olha, hoje pela manhã mesmo, antes de vir para cá, eu estava assistindo o jornal da CBN. E vocês aqui sabem o que deu no jornal da CBN. Veja só, ele contextualizou uma coisa como sendo realidade agora. E vocês ouviram o que deu na CBN, foi? A maioria não tinha visto, ou todos não tinham visto. Porque deu, aí ele foi contar uma notícia, como tivesse sido um fato real. E quando o pessoal estava envolvido, ele... E o pessoal teve um susto, que ele está vendo como é o cérebro nosso? Ele não interpreta o que é real do que é imaginação que a nossa mente vai trabalhando. Então, poxa, sabe o que é que isso significa? É que, de fato, como as doutrinas orientais dizem que a gente vive no mundo do Maia, a gente vive realmente no mundo de ilusões, das interpretações neuronais baseadas naquilo que, vejam só, as células do nosso cérebro interpretam. É isso que a gente chama vida. Claro, numa perspectiva material. Porque agora, na perspectiva espírita e de Joana de Ângeles, a gente está sendo chamado a transcender tudo isso. Porque o espírito, a essência maior nossa, principalmente quando a gente fala do eu profundo, ele está, vejam bem uma coisa, viu? Essa é muito importante. Ele está além dos neurônios, além das células neuronais, quaisquer uma. O nosso eu profundo, ele é absolutamente imaterial, absolutamente transcendental. Não tem nada a ver com matéria ou energia, e nem com falsas interpretações neuronais. É a isso que a gente está se referindo. Essa é a única realidade essencial que a gente está sendo chamado a trabalhar e separar ela do ego mentiroso. Próximo slide. O hábito e o cultivo dos pensamentos viciosos de qualquer natureza tornam-se as substâncias que formam a personalidade doentia, que se adaptam aos fatores dissolventes, rompendo a linha do equilíbrio e do discernimento, empurrando para o trânsito pela senda da irrealidade. Aqui a gente tem que ver, quando ela aqui cita personalidade doentia, os mais variados níveis que existem. Desde os níveis socialmente adaptáveis e aceitáveis, àqueles que levam as pessoas aos tratamentos psicológicos ou psiquiátricos. Então, o hábito e o cultivo de pensamentos viciosos, de qualquer natureza, tornam-se as substâncias que formam a personalidade doentia. Então, é preciso que aqui a gente tenha isso muito certo dentro de nós. Eu digo isso a vocês, dizendo até a mim, principalmente, porque a gente precisa ter muita conscientização disso, de que, vejam, o que a gente pensa habitualmente se torna substância, se torna matéria, porque o pensamento é uma forma de matéria, e quando esse pensamento é reiterado, ele vai solidificando mais essa matéria. E se esse pensamento nosso se estrutura em ligações doentias, de hábitos doentios, a gente está jogando dentro da gente matéria doentia. É quando a gente vê, por exemplo, o resultado de uma mágoa alimentada durante muito tempo. Qual é o subsídio dela? Um câncer, uma doença grave. Ou qualquer outro nível de emoção perturbadora que a pessoa alimente durante muito tempo. Ela vai complicar a pessoa. Aquilo que a gente alimenta no psiquismo nosso se torna matéria. E dependendo de como for essas construções, matéria sadia ou matéria doentia.
tornam-se substâncias que formam a personalidade doentia, que se adapta aos fatores dissolventes, rompendo a linha do equilíbrio e do discernimento, empurrando para o trânsito pela senda da irrealidade. Aí a gente já vai entrando nas fomentações psíquicas perturbadoras ou distônicas e que começa a requerer, inclusive, tratamento médico em termos psicológicos. Isso continua. Sem dúvida, a pessoa portadora de substâncias fragmentadoras move-se em um verdadeiro nevoeiro, que é mais compacto, mais sutil, conforme as fixações, os vícios a que se aferra. Então, a pessoa portadora de substâncias fragmentadoras move-se em um verdadeiro nevoeiro. É isso que faz com que aquela experiência que talvez ainda seja muito comum a qualquer um de nós ocorra. Se eu tivesse pensado melhor, eu não teria agido assim. Ou eu agi sob o impacto de determinações que eu desconhecia em mim. Essa atitude que eu tomei não é da minha natureza. Tudo isso é resultado de substâncias fragmentadoras e de nós estarmos ainda, muitas vezes, nos movendo num nevoeiro psíquico. O nevoeiro aqui é o símbolo das dificuldades ou das contradições que muitas vezes nós nos sentimos envolvidos nas estruturas enganosas do ego. Puxa vida, eu devo fazer assim ou eu devo fazer de tal modo? E normalmente quando a gente está nesses conflitos, as decisões que vamos tomar, normalmente, estão sendo solapadas, estão sendo fragilizadas pelo eu ou pelo ego, jamais pelo eu profundo ou pelos conteúdos psíquicos resolvidos caso já tivéssemos trabalhado bem conosco. Porque é interessante, o resultado mais confortador que tem desse trabalho que a gente está iniciando agora de desidentificação é nos tornarmos pessoas mais seguras, firmes nas atitudes, decisões e nos problemas que sejamos chamados a resolver. De estarmos em termos de conflitos do inconsciente superados, pelo menos a maioria. O resultado é esse trabalho de desidentificação com o ego. Porque não é por outro lado, Eu vou apenas lembrar mais um aspecto que a gente andou compartilhando aqui. O que é que interage com o nosso ego? Veja o que é que interage. Desde as experiências encarnatórias passadas no inconsciente, quanto também as intervenções, influências de espíritos encarnados e desencarnados. Sobretudo aqueles que estiveram ligados a nós por hábitos e condicionamentos viciosos. E é o que faz com que a gente, na experiência encarnatória, tome muitas vezes decisões erradas, opções de sofrimento, porque a gente está no meio disso. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. São sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, tácteis, com as quais convive em regime de escravidão e que assomam no silêncio, na concentração, ocupando o espaço mental. Então,
Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, principalmente nas experiências de meditação, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão. E de onde é que vem? Das ligações através dos variados sentidos físicos de percepção que a gente tem na realidade material. O que realmente a gente vai aprendendo, e aqui eu dou uma rápida parada para a reflexão nossa, é: se o mundo material é um mundo de ilusão, se tudo que nos liga ao mundo material vem através dos 5 sentidos físicos básicos nossos, tato, audição, paladar, visão, os 5 sentidos, é com ele que nós interagimos com o mundo material. E é nisso que se estabelece a ilusão dos sentidos. O trabalho de libertação do ego é um trabalho no qual a gente passa a exercer um governo consciente sobre as necessidades temporárias do campo material. É por isso que tem aqueles yogis, lá na Índia, que através de trabalhos de meditação profunda, por exemplo, eles conseguem interromper até a respiração, que é uma função básica, durante, eu não tenho nem ideia do tempo. Sei que é um tempo que qualquer um de nós desencarnaria antes. Mas eles, através de uma prática meditativa consciencial, eles conseguem dominar a área de necessidade física mais preeminente em nós, que é a da respiração. Isso eu apenas lembro como enfoque pelo fato de que a desidentificação nossa com o ego, com o eu, significa isso: fortalecimento do espírito, do eu profundo, para que ele esteja no domínio e não que ele esteja submetido aos condicionamentos, aos vícios, aos jogos dos sentidos, às necessidades materiais. Tudo ser colocado no seu justo valor. 0. Porque o valor das coisas materiais para o espírito desperto é igual a 0. Então aqui é feito o detalhamento, As sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, tácteis, com as quais convivem em regime de escravidão e que assomam no silêncio, na concentração, ocupando o espaço mental. É claro que vocês, mesmo que vocês não tenham percebido, esses textos vão nos levando a um nível de percepção de valores e de vida que vai adentrando-se as identificações com o espiritual profundo. Que o espiritual profundo é aquele que está além dos jogos dos sentidos físicos completamente. O despertamento do eu profundo, do self, vai levando a gente a isso. O mais curioso de tudo que eu acho nesses estudos que aqui nos são propostos é porque nós somos chamados a fazer isso de forma consciente, de livre escolha, de dizer: poxa, eu vou tentar aí essa história aí nova, porque eu já andei tentando tanto essa história de satisfação dos sentidos, e depois isso só andou mais cedo ou mais tarde me trazendo frustração, porque qualquer área da vida humana é trazedora de frustrações. Pois não, Cânia? Na região ali da Índia, a Tibete, o budismo prevalece, o hinduísmo, eles praticam muita meditação. Existe um conhecimento espiritual antes para que essa meditação seja feita. E o que a gente sabe que cada mundo de próprias criações, todos nós somos imperfeitos. Mas para a meditação que eles praticam, se eles tivessem esse encontro com o eu profundo, porque lá a gente vê muita discrepância. Porque você vê as caixas aí, o sistema de caixas, aquela coisa de ver a pessoa
está nessa situação, né? E não há desenvolvimento espiritual diante de todas essas práticas. Aí, o que está faltando para isso? Projetar mais conhecimentos espirituais. Olha, eu vou dar uma resposta engraçada, certo? Para todos nós. Porque não é só o que está faltando para eles, é o que está faltando também para nós. E a resposta engraçada já está no ambiente aqui, né? Vergonha na cara, levar a sério o que Jesus ensinou de fato. Porque, olha, se qualquer um de nós aqui, e eu me incluo, levasse a sério o que Jesus propõe, o que o Evangelho propõe, a gente vivia em meditação. Todos os nossos atos seriam de meditação. A gente estaria, em termos de consciência desperta, em todos os lugares, em todos os ambientes. Isso é a proposta essencial do próprio Evangelho. E que é a proposta também da essência do budismo, do islamismo ou do brahmismo. Em verdade, é a essência das grandes religiões da humanidade. As grandes religiões da humanidade vieram para nos acordar. Só que a gente não quer acordar. A gente acostumou-se a viver no sono. Esse jogo do ego, ele se estrutura no psiquismo do sono. De a gente viver enganado e não querer sair do engano. Querer sair do engano, da ilusão dos sentidos e do jogo da matéria é a essência da proposta das grandes religiões da humanidade, inclusive do Espiritismo. Essa maneira com que a gente está aqui trabalhando, estudando, é mais uma forma diversificada para ver se a gente consegue, conscientemente falando, enganar o mentiroso, o ego. Só que a gente pode ter se identificado tanto com ele que aí a gente não consegue realizar isso. Porque, em verdade, acordar espiritualmente, de fato, é a vivência plena do Evangelho do Cristo. E possivelmente a vivência plena dos grandes líderes religiosos da humanidade. Então aqui a questão é a mesma. A gente vê muito, dentro, fora do Espiritismo, esse mesmo problema dessa consciência de sono. Então é essa consciência de sono que a gente tem que parar com ela. Nela a gente está na roda de samsara, das reencarnações quase que repetidas, onde a gente conserta um erro e realiza outro, quando não realiza dois, e volta para o plano espiritual mais devedor do que quando de lá saiu. Para parar com isso é preciso que a gente, de fato, consiga acordar. E a dificuldade não é porque a gente está encarnado não, viu? Porque os desencarnados estão do outro lado também sem querer acordar. É de toda a humanidade, é uma questão de maturidade espiritual. Voltando aqui ao texto, em regime de escravidão e que assomam no silêncio, na concentração, ocupando o espaço mental. É essa a questão. Nos exercícios que nós somos muito estimulados na meditação, que é dar uma paradinha intencional no macaco louco, a gente tem muita dificuldade. Eu pergunto a vocês aí, perguntando a mim mesmo, durante essa semana, algum aqui de nós aqui teve paradas meditativas, assim, 5 minutos, tentando o vazio do eu, sem parar, de ficar pensando sem parar, que a gente só vive pensando sem parar, inclusive quando vai dormir, que a gente, no momento que o nosso corpo adormece, o nosso espírito já está pensando sem parar. Então a gente não para de pensar sem parar. E é nisso aí que o ego, ele se solidifica em termos de ser o grande enganador. Quando a gente para, é quando a gente vai puxando as rédeas dele.
Dizendo, opa, calma, você é um cavalo, mas precisa eu estar lhe domesticando, lhe controlando, para que você não me atrapalhe tanto as experiências encarnatórias. Né? Vamos aqui para mais um slide. Possivelmente a gente deva concluir esse assunto hoje, quem sabe. Por outro lado, nos têntames do silêncio interior, para reequilíbrio da personalidade, as sensações produzem associações de ideias, que levam a evocações insensatas. Música e perfume retornam à sensibilidade orgânica e induzem a recordações atribuladoras, com lamentáveis anseios de repeti-las e fruí-las novamente. Tá vendo aí, vejam, esse conteúdo aí ele é bem direcionado para a dificuldade que a gente tem para fazer a meditação de parar de pensar, por breves momentos. O que é que ocorre nisso aí? Nos têntames de silêncio interior, as sensações produzem associações de ideias. A pessoa tenta parar de pensar e quando olha, o macaco louco já está querendo pular de galho para galho. A gente quando olha se lembra de um som, ou se lembra de alguma sensação física, e aí volta a querer parar de pensar. Esse esforço é preciso ir ser trabalhado lentamente para a gente ir conseguindo mais espaços, mesmo que sejam de segundos mais prolongados. Música e perfume retornam à sensibilidade orgânica e induzem a recordações atribuladas, com lamentáveis anseios de repeti-las e fruí-las novamente. Então, vamos ver aqui mais um slide. A mente viciada e o corpo acomodado. Falar em mente viciada, a gente tem café quente aqui. Se alguém tiver com sono, a gente sabe que entre outros mecanismos de fuga do ego, existe um sono, né, provocativo, principalmente quando a gente está sendo chamado a libertar-se das armadilhas. Então, a mente viciada e o corpo acomodado dificulta o despertar da consciência para a lucidez. A atividade de desidentificação, por isso mesmo, torna-se urgente, mediante a mudança dos hábitos mentais, do cultivo das ideias, substituindo as perturbadoras por outras saudáveis. Analisar aqui em dois tópicos. No primeiro, a mente viciada e o corpo acomodado dificulta o despertar da consciência para a lucidez. Olha, essa mente viciada não é exatamente em vícios que sejam de porte mais expressivo. A mente viciada aqui, ela se reporta, Joana de Ângeles, a todas as construções psíquicas habituais nossas que roubam as nossas horas no dia a dia. E o corpo acomodado dificulta o despertar da consciência para a lucidez. A atividade de desidentificação, por isso mesmo, torna-se urgente. Então, em um mundo onde todos dormem, há uma tendência expressiva em termos de psiquismo e de magnetismo na Terra, de incentivar os outros a estarem dormindo, inclusive nós. Esse é o problema. Porque a grande maioria da humanidade, encarnada e desencarnadas, vive na consciência de sono. Vibram magneticamente sono. A gente pode até fazer uma comparação com, por exemplo, estarmos, mesmo que a princípio sem sono, mas já ser tarde da noite, e várias pessoas na casa onde a gente mora já foi dormir. Será que há uma provocação para que a gente vá dormir também? Então isso existe de uma forma muito mais intensa em toda a humanidade. Por isso é que é uma luta e um esforço para que a gente saia e crie espaços de despertamento do eu através da meditação, porque há muita coisa lutando contra. O psiquismo
da humanidade, da Terra, é contra. A atividade de desidentificação, por isso mesmo, torna-se urgente, mediante a mudança dos hábitos mentais. Então, a proposta é que a gente analise cada um pessoalmente certos hábitos mentais que a gente tenha estabelecido nessa encarnação e que conscientemente já somos ou fomos advertidos para mudá-los. Principalmente na esfera íntima ou pessoal de cada um de nós, né? Porque dizem assim, né? Em sociedade, vigia as palavras. Fora da sociedade, na intimidade, vigia os pensamentos. Porque justamente há um grande campo de vícios na área psíquica nossa, que só nós individualmente sabemos a advertência referente a eles. Mediante a mudança dos hábitos mentais, do cultivo das ideias, substituindo as perturbadoras por outras saudáveis. Que tal aqui uma proposta para cada um de nós, nesse início de tema sobre desidentificação, de conseguirmos a partir de hoje à noite, vamos ver quantos de nós vai ter esse compromisso mesmo, a partir de hoje à noite, antes que a gente sinta o sono bater, sono físico, 5 minutos de parada mental, de tentar primeiramente algumas respirações profundas, depois tentar não pensar em nada. Não será fácil. É 5 minutos. A gente pode até, para não ficar perturbado se passou ou não os 5 minutos, botar o celular para despertar com 5 minutos, para que aí a gente faça sem preocupação nenhuma. Possivelmente serão os 5 minutos mais demorados que esse ano a gente poderá ter. Depois de 2 minutos, a gente possivelmente já vai sentir certos comichões para dizer, e não vai despertar não, é? Aí a gente tem que voltar a não pensar em nada, viu? Porque a gente já bota o celular 5 minutos, só 5. E não pode ser numa hora que a gente arreie no sono e depois diga que foi mais de 5 e depois já estava dormindo. Porque senão, para que o nosso ego faça isso. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Mesmo que agora, nesse momento, a maioria de vocês ou todos vocês digam intimamente, vou fazer, cuidado. O nosso ego fará de tudo para que a gente esqueça. Se for levar a sério, é bom, até quando sair dessa reunião, colocar o celular, um aviso no despertador já. Porque senão a gente vai esquecer. Agora, uma coisa é certa, se não fizer hoje, compromisso renovado amanhã. Porque senão a gente vai estar sendo vítima do ego enganador, viu? E eu posso dizer a vocês com a mais absoluta certeza, ao lado de nós estará possivelmente certa assessoria espiritual para que a gente não faça, ou ache que isso não tem tanta importância e deixe de lado. Então vamos ver, hoje às 8, alguns de vocês que estejam aqui, vou lembrar, e os 5 minutos. Olha, o exercício desse tipo de meditação, ele é um dos exercícios muito propícios. Eu vou dizer algumas coisas para incentivar em todos nós aqui fazer isso. Veja, ele é incentivador ao trabalho da nossa intuição em momentos outros. Não é intuição no momento de parar com o macaco louco, não. É depois.
A gente para com o macaco doido, que é o pensamento nosso, e naqueles momentos em que a gente cria esse espaço, a gente está começando a exercitar uma área do psiquismo nosso que se tornará mais sensível à intuição, às ideias dos bons espíritos. Então é um exercício com repercussão inclusive nessa área. Outro ponto positivo, esse foi o primeiro, desenvolvimento da intuição. O outro ponto, nós teremos mais insights. Vocês sabem o que é insights, né? Aquelas ideias renovadoras, nunca pensadas. Nós teremos mais insights de percepção do jogo da ilusão dos sentidos que a maioria da humanidade vive. Em termos de exemplo, isso poderá nos levar, às vezes até andando, ou em casos, ou em qualquer local, independente de local, a gente ter flashes de percepção de como as pessoas estão nessa consciência de sono e não percebem. E a gente está acordando dela. A gente está começando a perceber que há um mundo fora desse corpo e desse ego e dessas ilusões dos sentidos, e é o mundo real, transcendental. Então nós iremos ter mais condições para esses 3 pontos que eu citei aqui, para incentivo desse trabalho de meditação reflexiva em nós. Vamos aqui para mais um slide. Já que todo espaço deve ser preenchido do exercício disciplinado dos pensamentos, passando a alteração dos prazeres e gozos ilusórios, que devem ceder lugar àqueles que se expressam como manifestação da realidade planificadora, ocorrerá a libertação dos vícios e fixações, desidentificando-se da conduta tormentosa. Então aqui a gente está aprendendo que esse exercício de desidentificação, o qual a meditação é parte indispensável, nos dará um alívio enorme de desidentificação, libertação de vícios e fixações e desidentificações de conduta tormentosa, que a nível de menor intensidade a maioria de nós tem. Só que a gente começará a ser mais senhor delas, porque estaremos em termos psíquicos profundos se fortalecendo. Voltando aqui ao início, já que todo espaço deve ser preenchido do exercício disciplinado dos pensamentos, passando a alteração, aqui é importante esse aspecto, passando a alteração dos prazeres e gozos ilusórios, que devem ceder lugar àqueles que se expressam como manifestação da realidade planificadora. Já pensou que coisa? Tudo aquilo que é resultado das satisfações sensoriais são prazeres ilusórios. E aí, alguns que não tivessem tido a oportunidade de estar trabalhando os valores espirituais como nós estamos aqui, diriam: e qual o sentido da vida? Justamente acordar do Maia. E até agora a gente acha que vida é o quê? Satisfação máxima das necessidades fisiológicas, né? Em todas as áreas, né? Cesseada qualquer satisfação em alguma área do nosso corpo, misericórdia, né? Misericórdia. Vejam como a identificação com o transitório, o material, o fisiológico é alvo da vida da maioria da humanidade. É isso que a gente está sendo chamado a acordados. Estamos sendo convidados a sustentar novos padrões de valores, de realizações e percepções, além do jogo dos sentidos. Aqui eu vou lembrar a vocês como estímulo
lembrando inclusive também a mim, aquilo que o apóstolo Paulo já havia dito, né? Eu disse aqui uma vez, mas é importante eu dizer de novo, porque é uma das poucas passagens bíblicas que se enquadram muito nisso. Quando o apóstolo Paulo diz: conheço um homem, eu acho curiosa a forma com que o apóstolo Paulo diz, como até uma simbologia a isso que a gente está trabalhando aqui de desidentificação do ego. Porque veja como é que o apóstolo Paulo disse: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele. Vê, ele está falando dele mesmo. Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, que atingiu o terceiro céu e percebeu coisas inefáveis ao homem. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que ele teve uma experiência transcendental, usufruiu percepções de valores que estavam além dos sentidos físicos. E que isso para ele foi algo muito significativo. E é esse trabalho que a gente está aqui sendo conscientemente chamado a realizar. A dizer e a refletir, inclusive, a princípio, até que ponto a gente vai se sentir satisfeito, feliz, nessa correria louca por coisas, objetos, circunstâncias e satisfações transitórias. Até quando? Porque tudo isso está dentro do jogo da ilusão dos sentidos. Até quando a gente vai querer continuar como vítimas das circunstâncias e dizer que sem elas a gente não encontra como se sustentar? Se projetou tanto nas coisas materiais que elas se tornaram muletas e desaprendeu a andar naturalmente. Quem faz até uma comparação bem direta com isso é Osho, num daqueles livros dele que ele trabalha a psicologia ocidental associando as doutrinas religiosas hindus, que ele faz uma comparação nisso. A pessoa, em termos de ego, sabe, se sustentou tanto em coisas mentirosas que elas se tornaram muletas. E aí ele desaprendeu, ele sabia andar, mas colocou tanta importância nas muletas que se tira as muletas, ele cai. Ele não sabe mais andar sem as muletas. Seria como, fazendo uma comparação entre isso que a gente está dizendo, seria como a gente ter se projetado tanto nas coisas materiais e nas sensações físicas, que na medida que a gente começa a ser chamado a trabalhar isso, a gente diz: mas meu Deus, eu vou me sustentar em quê? Se tornaram muletas. Então, o trabalho de iluminação que a doutrina espírita nos propõe é nesse sentido, é de acordar a consciência em nós de que, olha, tu não precisa delas. Tu podes andar muito melhor sem elas. E tu vai te sentir muito mais satisfeito sem essas muletas. Essas muletas é a simbologia do jogo das ilusões dos sentidos, que a gente é chamado a transcender. E concluindo aqui nesse slide, ceder lugar àqueles que se expressam como manifestação da realidade planificadora. Ocorrerá a libertação dos vícios e fixações, desidentificando-se da conduta tormentosa. Então, aqui está a porta para a libertação de quaisquer tormentos, das estruturas psicológicas, complexos de inferioridade, que nós podemos ter trabalhando gratuitamente, sendo nós os próprios psicanalistas de nós mesmos e fazendo novas definições e reharmonização em relação ao ego, sem se permitir mais a autoprojeção nele.
Como envoltórios concêntricos que asfixiam as irradiações do eu real, as identificações deverão ser liberadas de dentro para fora. Portanto, da essência para a substância. À medida que a consciência se desenovela dos impedimentos psíquicos, mais amplas descobertas são logradas nas áreas das identificações que passam a ser diluídas, permitindo-a fugir qual estrela poderosa. Vamos analisar aqui, né? Como envoltórios concêntricos, girando em torno de um próprio centro, que se asfixiam, deixam de poder respirar as irradiações do eu real. Porque, olha, quanto mais ego, menos eu profundo. Quanto mais ego, menos Cristo interno, mais projeções mentirosas no jogo das ilusões. As identificações deverão ser liberadas de dentro para fora, a partir dos exercícios de meditação, de concentração, de percepção da nossa realidade maior. Portanto, da essência para a substância. À medida que a consciência se desenovela dos impedimentos psíquicos, mais amplas descobertas são logradas nas áreas das identificações, que passam a ser diluídas, permitindo fugir, brilhar qual estrela poderosa. Quem estaria aqui brilhando como estrela poderosa? O nosso eu profundo, o nosso Cristo interno. A meta e objetivo maior da nossa evolução. Esse é o penúltimo slide. A consciência desidentificada com a personalidade fragmentada, enfermiça, proporciona bem-estar. Essa conquista, a da consciência plena, faculta alegria, como consequência, o silêncio interior consciente, responsável pela saúde psíquica e emocional, predispõe o ser ao crescimento das aspirações e ao esforço dos ideais de enobrecimento. Que beleza, né? É isso que nós somos convidados a realizar, através do trabalho paulatino da desidentificação. E a gente vê aqui bem claro o que é que ocorre. A consciência desidentificada com a personalidade, o quê? Porque a personalidade nossa, meus irmãos, ela é um conjunto de bagaceira dessa encarnação e das encarnações passadas. O que é que a gente quer salvar em termos de ego e de personalismo? Um mundo de conflitos. Um mundo de conflitos. Então, é uma personalidade fragmentada, enfermiça. A libertação disso proporciona bem-estar. Essa conduta da consciência plena faculta alegria, uma alegria íntima, que não depende de nada do mundo material. Como consequência, o silêncio interior consciente, porque silêncio interior consciente não sofre as repercussões do barulho externo. E barulho aqui não é só zoada, é o comportamento desequilibrado dos outros, é os conflitos internos de uma humanidade doentia que a gente é chamado a conviver, e aí a gente convive sem se perturbar com ela. É isso que é proporcionado a nós, essa desidentificação. Responsável pela saúde psíquica e emocional, predispõe o ser ao crescimento das aspirações e ao esforço dos ideais de enobrecimento. Então a nós é sugerido grandes possibilidades de crescimento espiritual na medida em que essa desidentificação vai sendo lograda, vai sendo conquistada. E o Espiritismo agora, através da psicologia, nos abre todas as possibilidades para isso, inclusive através do uso do pensamento racional, dedutivo. Aqui nos é proposto raciocínios e deduções lógicas do trabalho interior nosso.
Vamos para o último slide. Nessa fase de desidentificação, a lucidez plena, a consciência predispõe à conquista do estágio mais elevado, pelo menos na área humana, que é a sua harmonização total com a de natureza cósmica. Esse grande resultado desse trabalho que agora nós começamos a ser convidados a realizar, a identificação nossa com a natureza cósmica, inclusive, como sendo o último estágio perante as possibilidades de percepção evolutivas do presente. Então, fazendo aqui apenas uma última reflexão, a essa desidentificação, a lucidez plena, a consciência predispõe à conquista mais elevada, pelo menos na área humana. Porque, vejam, esse trabalho todo, como é perceptível que isso fica lá no subsídio dele, é, claro, primeiramente, nós pararmos com a evolução, que aqui uma vez nós já dissemos, a evolução a passos de tartaruga. A gente parar com querer evoluir medindo o passo ou se comparando aos outros. E geralmente ocorre o seguinte: quando a gente, através do ego mentiroso, se identifica com as camadas mais baixas, a gente se compara com as pessoas que estão abaixo de nós. Eu, pelo menos, não faço aquilo que fulano faz, então eu já estou num degrau, né, irmão? Só que quando a gente, já um pouco mais acordado espiritualmente, se compara a quem está a passos acima, e nessa comparação tem um estímulo para crescer agora, aí já é um ponto positivo, porque a gente, bom, fulano está assim, e eu sei que eu poderia estar assim, espiritualmente falando. E aí sentir na comparação um estímulo ao crescimento. Razoável. Isso já é um ego um pouco desidentificado com as projeções mentirosas do jogo da matéria. Mas o ideal de tudo que esse estudo aqui nos convida é a desidentificação plena com tudo aquilo que é transitório, mutável, que é, na maioria das vezes, o retrato de conflitos, de limitações e de problemas que a gente engendrou no passado encarnatório nosso e na vida atual, e que agora nos dá, sabe o que? Uma felicidade, mesmo para a maioria de nós espíritas, uma felicidade medíocre. Eu uso muito essa palavra, já usei aqui algumas vezes, porque é como eu percebo, inclusive autoanalisando-me muitas vezes. O Espiritismo, ele nos chama a usufruir uma felicidade plena, que não precisa de pessoas, circunstâncias, objetos, de nada material. Mas o que é que a gente vê na maioria de nós? Uma felicidade medíocre. Onde muitas vezes a gente até se nega a se dizer feliz. No máximo a gente diz, eu usufruo alguns momentos de alegria. Felicidade ninguém tem. E alguns ainda se apega a uma interpretação errada lá do Evangelho segundo o Espiritismo e diz assim, felicidade não é deste mundo. Porque lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um item lá. A felicidade não é deste mundo. E a pessoa faz uma contextualização mentirosa. Porque a felicidade que não é deste mundo, que lá é analisada, é aquela que se baseia em coisas materiais. Em estar com satisfação física, saúde física, tudo resolvido em termos materiais, para ser feliz. Essa não é deste mundo. Mas a felicidade real que a espiritualidade nos convida pode e deve ser usufruída desde agora. Porque ela não pode depender de nada transitório. Então, na medida em que a gente para com essa bagaceira de estar se identificando sempre com coisas que já nos iludiram, já nos frustraram, já fez a gente penar demais, quando a gente para com isso, aí a gente se abre a uma felicidade de plenitude, que é aquela que nos é
proposta pela doutrina espírita. Chegados os momentos de encerrarmos esse estudo de hoje, na próxima semana a gente continua um novo assunto, mas que vai sendo um aprofundamento, não se preocupem não, desse que nós estamos vendo ou que compartilhamos hoje. Vamos para a prece de encerramento. Vou pedir à nossa irmã Edília, que está ali atrás, para ser a intermediária da nossa prece.